Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira criar uma tabela exatamente igual essa que está aparecendo aqui no vídeo, né? Então, observem essa tabela que aparece aqui no vídeo, ó. Ela tem algumas colunas, linhas, está formatada, né? Tem um total e a gente quer criar essa tabela, ok? Então, como é que eu vou fazer ela aqui, dentro do meu Word, né? Para inserir uma tabela, a gente vem aqui, ó, na opção de inserir, a gente vem na guia inserir, e aí eu tenho tabela. E aí temos algumas maneiras de inserir essa tabela. Vou clicar aqui, ó. Eu tenho a opção de escolher aqui os quadradinhos que eu quero, ó. Então, por exemplo, eu quero uma tabela de 3, vou fazer igual a de cima, né? Que tem o produto, o fabricante e o preço, né? Então eu tenho aqui, ó, 3, porque aí eu quero 3 colunas. Olha lá, eu passo o mouse ali em cima, né? Ele vai marcando. E aí eu vou descendo, por exemplo, 3 colunas e 6 linhas, por exemplo, 3 por 6. Parou aqui no 3 por 6, aí você clica e pronto, ó lá. Eu tenho então uma tabela de 3 colunas com 6 linhas, certo? Vou desfazer aqui. Outra forma que você tem para inserir, se você não conseguir selecionar por ali, você vem no inserir tabela e aí pede aqui, ó, inserir tabela. E aí você coloca a quantidade de colunas, então eu quero 3 colunas com 6 linhas. Largura fixa, isso aqui você pode deixar porque a gente ajusta depois. E dá um OK. Pronto, ó. Automaticamente ele criou aqui a tabela pra gente. Então eu posso vir aqui e colocar, ó. Aí eu começo a digitar produto. Aí para ir para a célula ao lado, a gente pressiona a tecla Tab. Então eu pressiono o Tab, ó, ele foi pro lado. Aí eu coloco fornecedor, fornecedor, Tab, e eu coloco aqui valor, por exemplo, vai ser o meu preço. Aí eu vou colocar aqui Tab, olha lá, aí ele foi para a linha de baixo. Aí eu coloco o produto, por exemplo, teclado sem fio, Tab. Fornecedor, Microsoft, olha lá, Tab, o preço, deixa eu só confirmar o preço aqui que a gente tinha colocado, R$23, né? Então vou aqui, para fazer sem o cifrão mesmo, R$23. Tá, aí eu vou colocar o próximo, mouse sem fio, Microsoft também. Deixa eu só passar os valores para cá, R$9,90, monitor. Aí vocês podem também, se for o caso, vocês podem pausar o vídeo, né? Copia os dados, né? Aí depois vocês dão continuidade nele. R$350, Tab, vou colocar aqui impressora, jato de tinta, opa, jato de tinta, aí, opa, faltou uma letrinha aqui, ó, jato de tinta, fabricante Epson, R$1.200, olha lá, e aqui no final eu vou deixar depois pra gente pôr o total, que a gente vai somar o preço dessa compra, tudo bem? Então veja que eu já montei aqui a minha tabelinha, ó. Caso tivesse faltando alguma linha, eu posso vir aqui no final, pressionar a tecla Tab e aí ele insere uma linha. Então toda vez que você estiver no final, ó, e pressionar o Tab, ele vai inserir uma linha. Para excluir, eu posso vir aqui ao lado, ó, com a setinha, tá vendo? Ficou uma setinha branca. Eu clico, seguro, arrasto para baixo, ele marcou. E aí eu pressiono a tecla Backspace para ele apagar. O Backspace que é aquele que apaga o que está à esquerda. Se eu pressionar o delete vai só apagar o que está digitado dentro. Ele não exclui a linha. Tá? Ah, ficou faltando uma linha aqui em cima no começo, no qual eu quero colocar o título dessa tabela. Então eu clico aqui, venho aqui, ó. Observe que ele trouxe duas guias contextuais pra gente, ó, referente à tabela, que são as ferramentas de tabela. A guia design da tabela e layout. Eu vou mexer no layout. Eu vou clicar. E aí nós temos aqui os botões, ó, que seria inserir acima, inserir abaixo, à esquerda e à direita. A esquerda e a direita seria para inserir colunas. Acima seria assim, eu vou inserir uma linha acima ou abaixo de onde eu estou. Então, por exemplo, eu quero colocar uma linha acima do título aqui de produtos. Então eu vou vir aqui, ó, inserir acima. Então eu clico, olha lá, ele inseriu uma linha acima, aonde ele dividiu essa linha em 3 colunas. Cada divisão dessa que aparece dentro da nossa tabela
nós chamamos de célula. Então, cada pedacinho desse é uma célula, onde a gente digitou aqui o conteúdo. Só que aí eu quero colocar o título, mas eu não quero que o título fique assim. Eu não vou digitar aqui no meio, eu quero tirar essas linhas aqui da primeira linha, né? Essas bordas, né? Como é que eu tiro? Eu seleciono aqui a primeira linha, ó, eu clico dentro dela, seguro e arrasto até ele selecionar a primeira linha, ó lá, inteira. Ou eu venho aqui fora, ó, com a setinha branca, ó, aqui fora, e dou um clique, que aí ele marca a linha toda. Aí eu vou vir aqui dentro do Word, em Layout, nas ferramentas de tabela, no Layout, tem uma opção chamada Mesclar Células. O que o Mesclar Células faz? Ele une todas as células em uma. Então ele uniu essas células, tá? Então o Mesclar Células, ele vai unir as células. Então, ó, mesclei células, observem que ele tirou aquelas divisões e deixou como se fosse uma única célula. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, lista de produtos. Olha lá. E aí eu digitei. Então eu pedi aqui para ele mesclar. Se eu usasse o botão de dividir células, ele iria dividir. Aí quando eu clico no dividir, ó, ele pergunta quantas colunas ou linhas eu quero dividir essa célula em que eu cliquei. Tudo bem? Nesse caso eu não vou dividir ela. Uma vez feito isso, eu já montei a minha tabela. Agora eu começo a formatar essa tabela. Por exemplo, eu posso vir aqui, ficou muito grande essa coluna. Então eu venho aqui na linha da coluna, ó, na borda da coluna, qualquer local. Tá vendo? Aí ele vira essa setinha. Aí eu clico, seguro e arrasto até onde eu quero, ó. Posso fazer a mesma coisa aqui no final, ó. Para o mouse em qualquer lugar da borda, com as setas para a esquerda e para a direita, clico, seguro e arrasto, ó. Aí ele move a minha coluna. Aí como é que eu mudo o tipo da letra, tamanho? Eu seleciono o texto, venho na página inicial e formato normalmente como se fosse qualquer texto que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar a tabela toda, ó, clico no começo, seguro e arrasto, venho aqui e padronizo a fonte. Por exemplo, vou pôr tudo fonte Arial, tamanho 12, ó. Mas eu pus 12 e ficou assim. Então eu faço o que, ó? Eu aumento um pouquinho aqui e aí a gente vai ajustando, ó, o tamanho das colunas conforme necessário. Dá para centralizar? Dá, ó. Eu seleciono aqui, ó, vou selecionar as duas primeiras linhas e vou pedir para centralizar, ó. Os fabricantes eu também quero. Eu clico aqui no primeiro fabricante, ó, seleciono só as células deles e peço para centralizar. Os produtos, os preços, dá para deixar para a direita? Dá, ó. Seleciono só as células dos produtos, vem aqui, ó, alinhar à direita. E aí a gente vai fazendo os alinhamentos. As cores, eu posso selecionar aqui, né? E modificar as cores aqui por cima, ó. Posso mudar a cor da letra, né? O tipo, o tamanho, por exemplo, o título eu posso deixar um pouco maior, ó. Tamanho 16, com negrito. Vamos supor que eu vou colocar um azul escuro, tá vendo? Aí eu posso colocar aqui dentro, ó, eu tenho a opção do preenchimento, do sombreamento, né, ó, que é a cor, que aí eu posso colocar uma cor dentro da célula, ó lá. Posso escolher uma cor para essa minha célula. E o título de baixo, também é a mesma coisa, ó, eu posso selecionar e colocar uma cor, posso pôr um sombreamento, por exemplo, ó, um azul bem escuro com a letra branca, ó lá. Negrito para chamar a atenção, ó. E aí eu vou formatando a minha tabela. Aqui embaixo eu também posso fazer a mesma coisa, né, ó, que é onde vai ficar o meu total. Por exemplo, eu posso pegar até o total, eu posso tirar e colocar ele aqui, ó. Vou escrever aqui, total, ó. Aí eu centralizo, posso pintar, ó, né, ó, para ficar destacado, coloco a cor, ó, negrito. Tá vendo? Mas aqui ficou com as linhas, eu não quero. Para tirar as bordas ou colocar borda numa tabela, você seleciona, né, o que você quer. Então, eu vou selecionar aqui só essa linha aqui, ó. Coloquei aqui com a setinha preta, só clica dentro dela. Vem aqui na página inicial, ó, no botão de bordas, e aí você pede sem bordas, ó. Quando não tem borda, ele fica tracejado. Mas aí tirou a borda da linha de cima. Não tem problema, você seleciona a linha de cima,
vem aqui no botão de bordas e coloca a borda novamente onde você quer, ó. Ele vai pôr a borda só onde está selecionado. Posso vir aqui, ó, colocar também, ó, a borda para ele pôr a linha aqui que tinha sumido, né? E aí ficou a minha tabela, ó, ajustada. Ah, dá para colocar a tabela no meio da página? Dá. Nesse caso, para colocar a tabela no meio da página, eu não posso fazer isso aqui, ó. Porque se eu selecionar por aqui, ó, a tabela e pedir para centralizar, ele centraliza o conteúdo, né? E não a tabela toda. Como é que eu centralizo ela? Eu venho aqui nesse quadradinho aqui, ó, do canto da tabela, eu dou um clique. Olha lá, ele selecionou a tabela toda. Aí eu venho aqui no botão de centralizar. Aí eu clico, ó, ele centralizou a minha tabela. Então ela ficou no meio da página, ok? Então aí sim, eu clico aqui e centralizo, porque aí ele centraliza o objeto, tá? Centralizei, ó. Então vejam que eu vou montando a minha tabela, né? Posso inserir linha, coluna, de acordo com a minha necessidade, né? Ajusto as larguras e tudo mais. Formato, né? Então você tem essas opções. Caso você queira fazer algum outro ajuste na sua tabela, por exemplo, eu quero mudar o tipo da borda da tabela. Basta você selecionar a tabela toda, ó. Selecionar a tabela inteira. Vem aqui no botão de bordas. E aí você pede a opção aqui embaixo, bordas e sombreamento. Olha lá, ele vai trazer aqui a sua borda. E aí ele vai permitir você escolher, por exemplo, o tipo da linha que você quer. Ah, eu quero uma linha dupla, com a cor azul escura e uma largura de 1,5. Olha lá. E aí você vai dizer onde você quer que ele aplique. Ah, eu quero só em volta. Então você pega a opção de caixa. Olha lá, caixa, para ele aplicar só em volta e dar um OK. Olha lá. Observem que ele aplicou essa borda só em volta. Ah, mas ele tirou as de dentro. Não tem problema. Eu seleciono tudo novamente. Opa. Aqui, ó. Vou selecionar novamente. Vou lá no botão de borda. Bordas e sombreamento. E agora nós vamos escolher o quê? Uma borda, por exemplo, eu quero uma borda fina. Na cor azul também. Com meio ponto. Vou pôr com 1 ponto. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou clicar só na parte interna. Aqui, ó. Interna. Porque aí eu quero que ele fique só dentro. Né? Dou um OK, né? Ou a opção de grades aqui, ó. Marca a opção de grades e dá um OK. Opa, desfazer. Desculpa. Vou lá novamente no botão de bordas, de sombreamento. Escolho a borda que eu quero. Escolhi a borda que eu quero. Aí eu vou pegar aqui a borda de 1. E aí eu coloco aqui, ó. Que seria a parte interna, né? Ó, eu posso clicar aqui, ó. Nesse quadradinho para colocar as horizontais e as verticais internas. Nas do lado e nas de fora eu não vou mexer. E aí eu dou um OK. Pronto, olha lá. Aí ele aplicou essas bordas de volta pra gente na parte interna. Tudo bem? Então, essa seria a opção aí que nós temos das bordas, né? E agora, eu tenho aqui embaixo que fazer o total. Uma coisa que pouca gente sabe, o Word ele faz cálculo também aqui dentro da tabela. Não é muito usual, porque a parte de tabelas e fórmulas a gente faz no Excel. Mas o Word ele também permite a gente adicionar aqui alguns itens, né? Então eu vou vir aqui, ó, layout, por exemplo, né? Layout. E aí eu tenho aqui as opções, né, no meu layout. Aqui na parte de dados, eu tenho a opção de fórmula, ó. Fórmula. Que aí eu clico e ele vai permitir eu fazer um cálculo. Nesse caso, ele trouxe aqui igual sum above. Sum seria a função soma. Soma o quê? O que está acima. Então eu vou pedir para ele somar tudo que está na parte de cima, que são os nossos valores. Colocar formato do número. No formato do número aqui, ó, eu vou escolher o formato que eu quero, que aí é esse segundo aqui, ó, com as casas decimais, né, ó, vírgula 00. Vou dar um OK e pronto, ó. Eu já tenho aqui o meu total. Eu só vou alinhar ele à direita, ó lá. E ele já somou aqui pra gente o valor final, ó, R$ 1.582,90. Caso eu mude o preço aqui, vamos supor que o meu mouse foi para R$ 19,90. Como aqui embaixo é uma fórmula que nós colocamos, basta clicar com o botão direito sobre o resultado e pedir para ele atualizar o campo. Olha lá.
1.592,90. Vejam que ele fez a atualização automaticamente. Por exemplo, monitor. Eu vou mudar, vou comprar um monitor maior, então 490. Veio com o botão direito, ó, 1.592, botão direito, atualizar campo, 1.692. Então ele atualiza automaticamente o resultado, ok? Então, essa seria a opção aí que a gente tem para essa tabela, né? Para a gente criar tabelas aqui dentro do Word. Outra forma de criar tabela é vindo aqui no inserir, e o Word ele já vai ter algumas tabelas prontas, ó, inserir tabela, tabelas rápidas, ó, que aí são algumas tabelas já prontas que ele tem, ó, de calendário, tabelas de preços, já são algumas tabelas prontas e formatadas que a gente poderia estar utilizando. Por exemplo, se eu pegar essa daqui, ó, itens, tá vendo? Clicar, ó lá, ele já traz uma tabelinha pronta pra gente, que aí era só substituir aqui as informações, né? Então eu substituo e aí pronto, eu vou ter essas opções, né? Vou aproveitar essa tabela que eu inseri, essa tabelinha pronta, não vou nem mexer, ó, só centralizei ela, cliquei aqui no quadradinho, né? E pedi para centralizar. E aí uma coisa legal que tem, aqui em cima, nossa tabela de cima, nós formatamos ela manualmente. Caso você não queira ter trabalho de formatar manual, você pode vir aqui, ó, seleciona a tabela toda aqui por quadradinho, vem aqui no designer da tabela, e aí vocês têm aqui a parte de estilos, ó, de tabela. Que aí eu clicando aqui na seta, ó, a gente tem vários estilos prontos, ó, de tabela que a gente pode escolher. Então eu posso escolher um estilo desse daqui qualquer, né? Escolho o estilo que eu quero, ó, dou um clique e pronto, ó, ele já automaticamente formata a nossa tabela. Ó lá, ele já aplica um formato com cor, tipo de letra e alinhamento. Aí eu só posso depois ajustar se eu quiser, ó. Eu seleciono e centralizo, né? Aí seria só a questão de fazer alguns pequenos ajustes, tudo bem? Pratiquem, revejam o vídeo se for necessário, vão pausando o vídeo, vão fazendo os testes, simulem, né? Exercitem o que foi passado, tá? Façam aí quantas vezes for necessário. E quaisquer dúvidas, enviem pra gente, tudo bem? Então, eu aguardo vocês no próximo. Até mais!